Para a meditação desta noite, eu peço que você abra sua Bíblia no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, os mesmos versos que lemos na última semana próxima passada, os dois primeiros versos da primeira carta de Pedro. Eu peço que você, em reverência à leitura da palavra do Senhor, coloque-se em pé. Eu lerei 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nosso Deus, tua santa palavra está aberta diante de nossos olhos. E nós confiamos na ação do Teu Espírito, que vivifica a Tua verdade, de forma que os salvos em Cristo a reconheçam, e de forma que aqueles que ainda não são salvos pelo tão grande Salvador, sejam convencidos de seus pecados e do glorioso amor de Jesus Cristo. E é no nome dele que rogamos as Tuas bênçãos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Domingo passado eu falei a vocês, ainda no primeiro verso de 1 Pedro 1, sobre a expressão estrangeiros. E nós observamos essa palavra usada pelo apóstolo Pedro, que significa literalmente peregrinos. E observando isso, nós entendemos que desde o dia em que conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a nossa cidadania deste mundo foi anulada e nós recebemos uma nova cidadania, agora celestial. E por isso Paulo fala aos Filipenses que a nossa pátria está nos céus. Sabe, eu conhecia Jesus Cristo como meu Salvador quando eu tinha 6 para 7 anos, e eu fui abençoado com isto, no sentido de que eu conhecia Cristo e aprendi a ler na mesma época. E eu considerei a leitura algo tão incrível, tão realmente fantástico. E quando então o meu tio, que me discipulou por muitos anos, colocou uma Bíblia em minhas mãos e abriu no Evangelho de Mateus, realmente reconhecer as letras, poder ler por minha própria capacidade, foi uma experiência única. Até hoje eu posso dizer que não conheço experiência mais maravilhosa humana do que a leitura. Poder ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, desde aqueles dias para mim tem sido maravilhoso. Mas mais maravilhoso que isso foi conhecer a Jesus Cristo. Literalmente, meu coração, ainda infante, apaixonou-se por Jesus. Realmente fui conduzido a Ele e a entender que Ele era o meu Salvador. Mas precisou alguns anos para que eu entendesse a seriedade disto. E saindo da infância e chegando na adolescência, as dúvidas, as questões que surgem na vida, realmente eu comecei a invejar os rapazes que moravam no meu bairro. Realmente eles eram muito corajosos, eles eram incríveis, eles faziam coisas incríveis, eles, na minha mente ainda, eles realmente viviam uma vida espetacular. Eles nada conheciam das Escrituras. Eles também tinham ouvido falar de Cristo pelos lábios da mesma pessoa que pregou para mim, a minha mãe, mas eles não haviam tomado uma decisão por Cristo. Então, quando eu tinha 13 anos, eu precisei aprender uma lição de por que eu não conseguia ser como eles. Porque mesmo invejando a vida de aventuras deles, mesmo que eu tentasse, eu não conseguia, e aquilo não tinha a mesma forma para mim. E a grande lição que eu aprendi naqueles anos foi: eu não conseguia, porque eu não era um deles. Eu não conseguia viver a vida de pecados deles. Eu não conseguia viver a vida de desobediência a Deus que eles viviam, por uma razão muito simples. Desde o dia em que eu criei em Jesus Cristo, eu não era mais eu. Uma nova criatura havia nascido, agora um cidadão dos céus. E mesmo que eu tentasse viver como eles, eu jamais conseguiria. Porque agora eu era um peregrino.
um estrangeiro. E foi isso que eu mostrei na mensagem da última semana. Desde o dia que você creu em Cristo, a sua pátria não é mais a deste mundo. Desde o dia em que você entregou sua vida a Jesus Cristo, e agora, entenda isso, talvez isso já façam 20 anos, 30 anos, e você olhe para os últimos 30 anos e diga, meu Deus, como eu falhei desde lá, como eu fui infiel desde lá, como realmente eu me desviei dos caminhos do Senhor desde lá, como eu não cumpri o meu compromisso com Ele desde lá. Mas olhem, a promessa da salvação ela é incondicional, e independente de quem somos, independente da vida que temos, realmente das nossas falhas e fraquezas, nós somos salvos em Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas pela graça dele. Então eu sempre serei um peregrino. Enquanto os meus pés estiverem neste mundo, jamais deixarei de ser um peregrino. Eu estou caminhando para a pátria celestial. Eu estou em minha jornada para a pátria celestial. Deus está tirando o amor do pecado do meu coração. Ele está mudando a minha visão das coisas. Ele está mudando a minha afeição. Ele está trabalhando na minha mente e nas minhas afeições, a fim de que a cada dia que passe, eu ame mais as coisas do céu. Que cada dia que passe, eu aprenda mais sobre o céu. E o meu coração seja conquistado pelas coisas eternas. Meu irmão, eu espero que você não esteja lutando contra isso. Eu espero que você não esteja fazendo força contra a correnteza. Eu espero que em sua vida você não esteja lutando contra a obra de Deus. Só há alguém a perder aqui quando lutamos, somos nós mesmos. Mas quando entendemos esta verdade e aplicamos em nossa vida, ela é absolutamente maravilhosa. Hoje eu quero tratar com vocês da segunda palavra, no capítulo 1, verso 1. Depois de estrangeiros, Pedro vai usar a palavra dispersos, e talvez você conheça a palavra muito usada, diáspora, em relação aos judeus. A diáspora dos judeus é realmente o fato que os judeus, não só na Terra Prometida, mas em muitos lugares deste mundo, eles foram espalhados pelos países deste mundo. Aqui no verso 1, cita 5 colônias romanas, onde haviam colônias de judeus, e essas 5 colônias hoje estão no território da Turquia, e elas são citadas aqui, e essa dispersão com os judeus é usada por Pedro também para os cristãos, porque eles também foram dispersos. Em Atos 8:1 diz que também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Então também a igreja ela passou a ser espalhada pelo mundo, de tal forma que nós podemos ler esse versículo da seguinte forma: Pedro, enviado de Jesus Cristo, aos residentes temporários espalhados por este mundo. Sim, nós somos residentes temporários, estamos espalhados. E isso é absolutamente maravilhoso. O corpo de Cristo nesse mundo não se resume a nós. O corpo de Cristo nesse mundo não se resume a este grupo. Ele está espalhado nesta cidade, está espalhado neste estado, está espalhado neste país, neste continente e em todos os continentes do mundo. De tal forma que onde houver um grupamento de pessoas, ali você vai encontrar servos de Jesus Cristo. São peregrinos espalhados por todo esse mundo e dando testemunho da sua fé em Cristo. Mas além destes que estão espalhados por este mundo, há aqueles que antes de nós completaram a sua jornada e agora não estão nesse mundo, estão com o Senhor. Eles também fazem parte deste corpo glorioso, o corpo de Cristo. De forma que nós podemos dizer que há peregrinos aqui hoje e há peregrinos que já chegaram no lar celestial e aguardam a manifestação de Cristo. E quando ele se manifestar, todo esse corpo glorioso será então reunido. Então, naquele dia bendito do arrebatamento, nós vamos ver a igreja. Mas aí já temos 2000 anos de história. Naquele dia bendito do arrebatamento, esses peregrinos serão unidos.
eles não vão mais ser peregrinos. Agora eles chegaram ao lar. E reunidos com o seu Senhor, o servirão por toda a eternidade. Agora, o que eu quero fazer com os irmãos nesta noite é, tomando a partir do verso 3, observar algo que deve ser observado com cuidado e com amor por nós que somos peregrinos. Eu vou iniciar no verso 3, até que cheguemos no verso 6, para que nós, então, possamos aplicar algumas verdades à nossa vida, no sentido de estarmos espalhados por este mundo e no sentido das promessas de Deus. Comece observando comigo, a partir do verso 3, quando Pedro diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito quer dizer louvado. Sim, irmãos, louvado seja o nosso Deus por tudo isso que acabamos de falar. Louvado seja o nosso Deus, porque um dia em Cristo nós perdemos a cidadania deste mundo. Louvado seja o nosso Deus que nos preparou uma pátria nos céus. Louvado seja o nosso Deus que garante, e eu tenho dito aos irmãos, Ele não garante uma viagem confortável, Ele garante uma chegada segura. Ele não disse que a viagem seria confortável. Ele não disse que a viagem seria realmente um ponto maravilhoso, onde nós não teríamos problemas e dificuldades. Não, o que ele disse é que todos nós vamos chegar, todos nós peregrinos, chegaremos seguros no céu. Então ele diz, louvado seja Deus por isso. E ele completa, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós completamos, e nosso também. O nosso Deus, o nosso Pai. E ele então acrescenta que segundo a sua grande misericórdia, aqui misericórdia fala da bondade, da boa vontade a miseráveis como nós no pecado, a aflitos como nós no pecado, em sua misericórdia, Deus veio aqui ajudar-nos. Irmãos, não há um dia só que nós não possamos olhar para este verso e dizer, louvado seja o meu Deus. Quando olhamos particularmente para a nossa vida e para aquilo que éramos antes de conhecermos a Cristo, louvado seja o meu Deus pela transformação da minha vida. Sabe, eu louvo a Deus por uma verdade dolorida. A minha mãe, ela sempre foi uma evangelista. A nossa casa, a casa dos meus pais, era a primeira casa depois de um morro. Na cidade onde nós morávamos, havia um morro, a rua, e a primeira casa era de minha mãe. A nossa pequena igreja era ainda nesse morro. E olha, durante muitos anos, não houve uma criança daquele morro que não ouviu o evangelho pelos lábios da minha mãe. Ela pregou o evangelho a todas aquelas crianças, e muitas delas ainda hoje realmente servem a Jesus Cristo, mas com tristeza eu lembro algo. A imensa maioria, quase a totalidade dos meninos que nasceram na minha época e naquele mesmo lugar, já passaram a eternidade. E o mais triste, mesmo tendo ouvido o Evangelho, passaram a eternidade sem conhecer Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho plena certeza que se não fosse Jesus Cristo, eu estaria entre eles. Eu tenho plena certeza e louvo a Deus, porque se não fosse a tão grande salvação em Cristo, eu seria mais um deles. Eu não tinha mérito algum, nada que me tornasse especial, não, nada disso. Eu ouvi o Evangelho e criei. E foi a obra de Jesus Cristo em minha vida que me livrou da mesma sorte. E olha então o que ele fez. Ele nos gerou de novo, literalmente, ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Fomos transformados em novas criaturas. Então, além disto, ele nos garantiu uma verdade preciosa. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Esperança é expectativa. A gente pode ter esperança de muita coisa. Talvez você tenha esperança que o seu time vai ser campeão esse ano. E mais um ano não vai ser. É só expectativa. Nós somos assim. Mas você já pensou em viva esperança? Qual é a diferença de uma expectativa e de uma viva esperança? Literalmente, a viva esperança não é baseada em um acontecimento, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Ela é uma viva esperança porque Jesus está vivo. E então o verso continua dizendo
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que nós temos certeza que realmente nós não vamos ser vencidos pela morte, não estaremos perdidos eternamente? Pela ressurreição de Jesus Cristo. Há uma viva esperança. Nós não tememos mais a morte, porque Cristo encontrou-se com a nossa morte antes que ela nos encontrasse. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos num Salvador morto, mas num Salvador vivo, assentado à destra de Deus nos céus. E olha agora o que Ele fez por nós, que realmente o que Ele garante por nós. Ele gerou-nos para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, uma posse. Notem, Ele não somente nos fez peregrinos nessa terra, mas cidadãos do céu, mas junto com a cidadania no céu, Ele diz que nós temos uma posse lá. Essa palavra herança significa posse, não é uma promessa, é algo já concedido. Não é uma promessa dizendo, olha, se vocês forem bonzinhos, e se vocês se comportarem, e se vocês forem assim, 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 eu vou dar algo para vocês quando vocês chegarem em casa. Nossa mãe fazia isso muito. Não, não é isso. É uma posse. Ele está dizendo, vocês já são cidadãos do céu, e vocês já possuem uma posse na eternidade. Agora observe as coisas maravilhosas desta herança. Ela é incorruptível. Eu ouvi da última Olimpíada, realmente atletas, eles se dedicam uma vida para ir para as Olimpíadas. E indo para as Olimpíadas, uma fração muito pequena deles consegue medalhas. E uma fração menor ainda consegue uma medalha de ouro. Eu acho que eles acreditaram que a medalha era de ouro realmente, mas depois eles mostraram na televisão que 1 ano depois das Olimpíadas, as medalhas já estavam descascando. Elas são corruptíveis. Ou seja, esta palavra corruptível significa que o tempo traz uma decadência sobre elas. A posse prometida nos céus é incorruptível. Se Jesus demorar mais 1000 anos para vir, esta posse estará da mesma forma lá no céu. Ela não será tocada por nenhuma decadência. Ela não perde o seu valor. E mais do que isso, ela é incontaminável, ou seja, pura, sem mancha, não pode ser corrompida, o que significa que o pecado jamais vai enfeiá-la. Não. Ela é incontaminável. O pecado não pode tocar nossa herança nos céus. E ela é mais do que isso. As antigas traduções traziam imarcessível, ou seja, que não pode murchar, perene. Ela não é tocada pela morte. A herança que temos como peregrinos, ela está guardada nos céus para nós. Ou seja, não há ninguém que possa roubá-la. Há alguém realmente tomando conta desta herança. E Paulo vai resumir toda esta verdade em Romanos 8, 38 e 39, simplesmente nos dizendo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aquilo que Deus nos deu no dia da nossa salvação está seguro nos céus. Está guardado aos peregrinos. Não importa quanto tempo demoremos a chegar em nosso lar, está perfeitamente guardado. E o verso 5 de 1 Pedro vai dizer que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mediante a fé, ou por causa da fé. Por que razão Deus tem feito isso? O que nós temos de melhor que qualquer outra pessoa? Quais são os nossos méritos? Quais são as nossas vantagens? Afinal de contas, o que me faz melhor que alguém? A resposta é absolutamente nada. A única diferença é que eu crio em Jesus Cristo. Você pode ser a melhor pessoa deste mundo. Você pode ser perfeito em seus atos.
Pode ser que você não cometa nenhum erro, nenhum pecado. Mas se você não crê em Jesus Cristo, a passagem para o céu jamais será lhe dada. Você pode ser alguém que não pode ser acusado, mas é mediante a fé que estáis guardados, protegidos, onde? No poder, na força do nosso Deus. Você já imaginou, caro irmão, quanto poder é necessário para levar um pecador como eu até o céu? Quanto poder é necessário para levar um pecador como você até a eternidade nos céus? Este poder foi manifesto na ressurreição de Jesus Cristo, e ele agora é manifesto na nossa salvação, em nosso livramento, em nossa preservação, já prestes para se revelar no último tempo. Sim, a nossa peregrinação está chegando ao fim. A nossa peregrinação, creio eu, será breve. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Você está preparado? Muito em breve, aquele que há de vir, virá. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo tirará a sua igreja deste mundo. Você está pronto? A passagem pode ser comprada apenas de uma forma. Já tenho paz no sangue de Jesus, deu por mim a redenção. Estou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Eu lembrei desse cântico infantil. Você está pronto para essa eternidade? Porque Pedro vai aplicar de uma forma bastante precisa isso no verso 6, que é a nossa intenção. Ele diz, em que vós grandemente vos alegrais. Isto é motivo de alegria para você? A certeza do céu te traz a alegria que esse mundo não traz? Você está aprendendo a frustrar-se com este mundo e a regozijar-se nas coisas celestiais? Você está aprendendo a não amar as coisas deste mundo e a alegrar-se nas coisas do céu? Pedro tem dito aqui claramente, em quem vós grandemente vos alegrais, mas então é acrescentado algo. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A palavra tentações aqui tem o sentido de prova, de teste. Então ele diz, olha, estas coisas maravilhosas, breve se cumprirão, mas agora importa uma coisa. Agora, nesse momento, é necessário, se faz necessário, há uma necessidade, algo que convém, que é correto, que é próprio. Que Deus me prepare para esse dia. Você já pensou no céu? E eu creio que você tem lido sobre o céu, na palavra de Deus. Você já pensou como um homem pecador e não convertido a Jesus Cristo se sentiria no céu? Você já pensou em como um homem que ama este mundo se sentiria no céu? Creio eu que o céu seria o pior lugar de todo o universo para ele. Porque todas as coisas que ele despreza e odeia estão lá no céu. E lá no céu não está nada daquilo que ele mais ama. Então, realmente, o céu deve ser o pior lugar para um homem que ama este mundo. Mas para os peregrinos, não. Os peregrinos estão sendo preparados para ele. É por isso que o texto diz, mas ainda que agora importa, é necessário. O que Deus está fazendo conosco está nos preparando para amar o céu. E de que jeito Ele está preparando-nos para amar o céu? Que estejais por um pouco contristados. Contristados quer dizer pesar, tristeza, com várias formas e tipos de provações. Irmãos, não seria melhor que nós fôssemos arrebatados no dia da nossa conversão? Você já levantou essa hipótese? Isso não pouparia muito trabalho. Por que então é necessário que seja assim? Que sejamos contristados por várias provações. Primeiro,
por quem somos. Se você chegasse no céu, se o arrebatamento fosse hoje, como que você encararia o céu? Também por causa deste mundo, como um testemunho a ele, assim como por causa da nossa herança. Se nós não fôssemos preparados para ela, nós não saberíamos aquilatar o seu valor. Mas então Pedro vai dizer no verso 7, para que a prova da vossa fé, e aqui ele começa exatamente dizendo isso, o teste, aquilo que realmente nos prova. Enquanto nós estamos andando para o céu, o Senhor está provando algo, provando o quê? A nós não. A sinceridade da nossa fé. Enquanto nós não chegamos no céu, Deus está derramando provações sobre nós. E o que são essas provações da fé? São as provações da nossa convicção, da nossa crença, do nosso relacionamento com Ele, de essas verdades realmente expressas na Sua palavra. Enquanto nós não chegamos no céu, literalmente, nós estamos sendo provados pelo fogo. Sabe, ele vai usar aqui no verso 7, dizendo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. É interessante que o ouro é um dos metais mais imperecíveis que nós conhecemos. Por exemplo, se você guardar bem ouro, ele vai durar milênios. Usado, ele pode se desgastar, perder-se, mas realmente ele é imperecível, ou seja, ele não se corrói nesse sentido. Mas notem que ao dizer sobre o fogo, quando o ouro é levado ao fogo, ele não é destruído, ele é o quê? Purificado. E aqui ele está dizendo que existe algo muito mais precioso do que o ouro. O que é mais precioso do que o ouro? A nossa fé. E é por isso que a nossa fé é provada pelo fogo. É por isso que é importante que a nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, seja provado pelo fogo, para que uma realidade seja colocada. Ela se ache em louvor, honra e glória de quem? De Jesus Cristo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós confiamos demais em nós mesmos, nós dependemos demais de nós mesmos, nós elogiamos demais a nós mesmos, nós realmente damos grande valor a nós mesmos e não fazemos isso por Jesus Cristo. A fé provada pelo fogo nos ensina a confiar em Jesus Cristo, a glorificar Jesus Cristo, a dar o devido valor ao nosso Salvador e a reconhecer que se estamos de pé é por causa dele. E este louvor, honra e glória será revelado quando Jesus Cristo vier a este mundo. Então eu quero que você pense sinceramente em algumas aplicações desta verdade. Acompanhe comigo 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Olha o que diz isto. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Você estranha algumas coisas na sua vida? Você estranha alguns tempos difíceis? Você estranha os tempos de intranquilidade? Você estranha os tempos de aparente insegurança? Não devia. Não devia. Você estranha os dias maus? Você estranha aqueles tempos que parecem que nunca terminam? Deixa eu usar uma palavra feia aqui, que eu ouço mais vezes que gostaria. Pastor, a minha vida parece um inferno. Não, meu irmão, a sua vida não parece um inferno. Ela parece um cadinho onde a gente coloca os materiais ali, enche de fogo e purifica aqueles materiais. Provado pelo fogo. Lá no inferno nada se prova, mas na provação do salvo, sim. Meu irmão, não estranhe as lutas. Você é um peregrino. Não estranhe os problemas.
não estranhe as provas. Faça o que está escrito no verso 13. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Talvez seja fácil dizer isto aqui, mas de uma cama de hospital, vivendo seus últimos dias, se você não crê em Jesus Cristo e a sua fé não foi purificada na provação, você não vai conseguir alegrar-se com a única esperança que você tem. Leve a vida em brincadeira, leve a vida como muitos têm levado, sem seriedade alguma. E quando as provações vierem, você será incapaz de alegrar-se. Você não terá consolo nenhum. Você não entenderá que você é participante das aflições de Cristo, das lutas e das provas, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu gosto muito de ler a história de um pastor que viveu praticamente 100 anos antes de mim, e no dia da sua morte, a igreja é reunida numa vigília de oração pela vida dele, e alguns dos presbíteros foram à casa dele, e ele só fez um pedido àqueles presbíteros: fale à igreja que parem de orar, eu quero chegar em casa. Isso que eu estou enfrentando não é nada, são apenas as provas desta vida, mas em breve eu verei a glória de meu Salvador. As provas servem para que neste dia você se regozije. Agora olhe para Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós estamos ficando velhos. Sim. Nós já não temos a mesma aparência, nós já não temos a mesma força, o homem exterior está se corrompendo, mas o interior está como? Se renovando. E se renovando através do quê? Olhe para o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, sim, as nossas provas são leves e momentâneas. Sabe por quê? Porque elas não podem ser comparadas com a eternidade. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Sim. Porque estão nos preparando para o céu. E notem então o que elas têm como ação hoje. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. Sabe, as provas, elas te ensinam a confiar no que vale a pena. Talvez a sua mente e o seu coração estão nas coisas deste mundo. E Deus está colocando a sua mente e o seu coração nas coisas eternas. Então Tiago vai nos dizer no capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tentações no sentido de tentação para o pecado não provoca alegria. Então ele está falando de provação. Então ele está dizendo, há provas na sua vida, tende grande alegria. Não é alegria. É grande alegria. Você está passando por provas? Grande alegria quando enfrentardes várias provações. E sabe qual é a razão disso? A prova da vossa fé opera o quê? Qual é a coisa mais pedida pelos crentes? Paciência. Não vou apostar nada aqui, mas eu duvido que alguém aqui já não tenha pedido por paciência. Eu duvido que alguém aqui não inclua nas suas ações diárias, Deus me dá paciência. E normalmente quando pedimos paciência vem o quê? Provação. Qual a razão? A prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós realmente não seríamos maduros, esse é o sentido da palavra perfeitos, se não fossem as provações. Mas agora vá comigo novamente a 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, há algo precioso ali, ele diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, foi tudo que Pedro falou nos versos que falamos, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Como que nós temos crentes fortes? Quando nós temos crentes provados. Você pede poder espiritual, você pede para Deus força espiritual, maturidade espiritual. Deus vai te colocar no meio das provas. Ele vai provar a sua fé, para que você se fortifique, seja confirmado, se estabeleça firmemente. E depois de tudo isso, Tiago 1,12 vai nos dizer: feliz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, novamente transliterando a palavra, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Já tinha pensado nisso? Que o Senhor dará uma coroa àqueles que são provados, demonstrando realmente o quanto isto é precioso em nossa vida. Sabe, nós estamos espalhados por esse mundo. Talvez você não perceba, mas as provações atingem todos nós. Pense nos filhos de Deus na Ucrânia. Há igrejas ali. Pense nas últimas décadas de filhos de Deus na Coreia do Norte, na China. Há cristãos ali. Será que não havia cristãos quando aquele grande tsunami matou mais de 200 mil pessoas? Será que não existe cristãos nos aviões que estão caindo? Meus irmãos, famílias estão sendo provadas. Igrejas estão sendo provadas. Cristãos estão sendo provados. E você espera o quê? Filhos de Deus estão sendo provados em sua fé. Alguns enfrentam enfermidades, outros dificuldades em seu sustento, outros provações em sua família, outros provações em sua saúde. E você espera o quê? A igreja de Cristo, até que Cristo venha, será provada pelo fogo. Aonde estão as suas provações? O que você tem feito com elas? Se regozije nelas. Elas são uma marca indelével que você está no caminho certo e caminhando para o céu. Eu conheci uma irmã em Cristo, uma evangelista nata. Se eu contasse a você todos os sofrimentos da vida daquela mulher, talvez você choraria. Ela não era uma pessoa fácil. Eu a pastoreei por 5 anos. Difícil. Cheia de marcas. Mas sabe uma coisa que nunca duvidei? É que ela era uma crente de verdade. Muitas vezes cheguei na casa dela, ela morava num bairro mais afastado do centro da cidade, e ela estava no seu 2º, 3º, 4º culto do dia. E sabe quem eram os assistentes do culto? Quem passasse na rua. Tinha adolescentes e crianças passando lá na rua, tinha uma praça perto, aí estava a igreja. E ela estava lá dentro da casa dela pregando o evangelho para as pessoas. Ela não teve filhos. E o único filho que ela teve lhe trouxe mais de sabores do que alegrias. Ela foi profundamente provada na sua saúde, profundamente provada na sua pobreza, profundamente provada na sua solidão, profundamente provada em tudo que você possa imaginar na vida de uma pessoa. Mas ela foi aprovada.
porque entendeu que aquelas provações não eram maiores que o seu Salvador. As provações, eu quero terminar com isso, nos levam verdadeiramente a conhecer Jesus Cristo. Este é o alvo. Quando nós chegarmos no céu, e minha mãe sempre disse isso, apesar de nossos familiares amados que estão lá, ela sempre dizia, e até hoje diz, que a primeira pessoa que ela quer ver no céu não era a sua mãe, não eram aqueles irmãos amados da nossa igreja, que a primeira pessoa que ela queria colocar os olhos no céu era naquele que deu a vida por ela. Jesus Cristo será um estranho para você lá no céu? As provações permitem que não. Que quando nós chegarmos lá no céu, nós saibamos muito bem quem é Ele, porque passamos pelas mesmas provas. Que Deus te abençoe, que você possa aplicar essa verdade na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos.